Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Marvel, O Eterno que Não Deveria Existir, Parte 14, Capítulo 136. Nova York, 19 de agosto de 2001. A Jack caminhava apressadamente em direção ao centro hospitalar do Queens, seguida por Sprite e Cersei. Ela trazia algumas roupas na bolsa e ao entrar, avistou Plutão correndo de um lado para o outro, com uma expressão de extrema ansiedade. Já começou? A Jack questionou Plutão imediatamente quando ela chegou, mas ambos não pararam e continuaram caminhando em direção à sala de cirurgia. Em alguns minutos, disse Plutão, nervoso. O médico disse que é impossível fazer do jeito normal. Precisamos fazer uma cesárea. Bem, o médico não sabia que ela era uma eterna, afirmou a Jack. Acho que não importa, continuou Plutão. Quer dizer, como eu poderia saber que o bebê a enfraqueceu durante a gravidez? Ela mal conseguia andar nas últimas semanas, quanto mais andar normalmente. Você está subestimando sua esposa, Plutão, ela é uma mulher forte. A Jack bufou. É por isso que você deveria me consultar primeiro se quiser fazer algo assim. Bem, da última vez que tentei te consultar, você queria apagar a memória de Tena. Plutão cutucou. Então ela vai ficar bem? Sprite perguntou ansiosamente. Ela vai ficar bem, a Jack assegurou. O corpo de um eterno pode suportar muitas coisas. E o bebê? Cersei perguntou novamente. Isso, não sabemos, disse a Jack, sombrio. Nunca vi esse evento antes. Embora seja uma ocasião memorável, também é cheio de ansiedade. Você pode dizer isso de novo. Ao chegarem ao quarto de Tena, eles puderam ver que já estavam colocando Tena em uma cadeira de rodas para ser levada para a sala de cirurgia. Ei, deixe-me fazer isso, disse Plutão à enfermeira, e a enfermeira permitiu. A enfermeira então os levou para a sala de cirurgia, e todos estavam ansiosos pra caramba, bem, exceto a própria Tena. Ei, amor, você está bem? Plutão perguntou calmamente. Tena revirou os olhos. Você me perguntava isso a cada hora, estou bem, não se preocupe comigo. Bem, está aí a primeira vez que vemos um eterno nascer, Tena declarou Cersei. Não víamos um há milênios. Eu sei, murmurou Tena. Mas eu percebi, disse ela acariciando sua barriga. Tudo vai ficar bem. Acho perturbador que você seja quem não está ansiosa aqui, Tena comentou Sprite casualmente, mas ela também estava nervosa. E você é quem vai dar à luz. Vocês todos são demais, sinceramente, Tena bufou. Eles então chegaram à mesa de cirurgia, onde a enfermeira assumiu o comando. Eu vou ficar bem, relaxa, disse Tena enquanto era levada para a sala de cirurgia. Quando ele sair, é melhor você ter um bom nome para ele. Lembre-se, 2 nomes. Plutão suspirou. Claro, amor, claro. Plutão e os outros estavam sentados pacientemente do lado de fora enquanto o procedimento acontecia. Gilgame e Macari então o surpreenderam de repente, trazendo um pouco de comida. Desculpe o atraso, disse Gil. Comprei uns donuts se estiver com fome. É bom, eu poderia comer um. Plutão rapidamente pegou um donut e o comeu inteiro, fazendo Gil levantar a sobrancelha. Calma, cara, ela vai ficar bem, Gil tranquilizou. Ela está aí? O que você acha? Resmungou Plutão. Então, ele viu Macari e acenou para ela. Que bom ver você aqui. Macari deu de ombros. É bom, não tenho nada para fazer no navio, então posso ver meu sobrinho, ou seria minha sobrinha? É o sobrinho, disse a Jack sorrindo. Pare de comer, Plutão, sua esposa está lá dentro e você está se empanturrando. Bem, eu não posso entrar, então o que devo fazer além de temer o resultado? Pense em um nome, como ela disse. Já tenho um nome em mente, não se preocupe com isso. Plutão estava sentado impacientemente, assim como os outros. Fastos tinha vindo enquanto Plutão esperava e trouxe alguns presentes para o menino. Ele comentou que eles deveriam tê-lo operado no domo, para que não fosse muito perigoso para ela, mas Plutão disse que Tena insistiu que o menino nascesse em um hospital, então ele não poderia fazer nada a respeito. Também vi alguns homens trazendo uma faixa de parabéns lá fora, declarou Fastos. Seus amigos ou algo assim? Vi o nome das indústrias Stark em uma delas. Plutão cantarolou. Provavelmente da empresa, nada demais. Caramba, você fez seu nome nesses últimos anos, hein? Plutão bufou. Para ser sincero, não gosto muito, só estou aqui pelo dinheiro. Embora recentemente os militares estejam batendo na minha porta para oferecer um investimento em um projeto que pretende recriar o Projeto Renascimento. Projeto Renascimento? O soro. Ah, isso parece ruim. Será como bombas atômicas novamente se eles tiverem sucesso. Fastos franziu a testa. Nada bom. Mais 30 minutos se passaram, e outro eterno decidiu parar. Era Ikaris. Ikaris! Sprite exclamou ao vê-lo. Ela correu até ele e o abraçou. Olá, Sprite. Ikaris deu um sorriso fraco enquanto acariciava sua cabeça. O bebê é. Plutão balançou a cabeça. Ainda não, a qualquer momento. Ikaris assentiu, então se virou para Cersei, e a atmosfera ficou estranha instantaneamente. Olá, Cersei. Ikaris a cumprimentou educadamente. Oi. Cersei gaguejou sem jeito. Depois disso eles não disseram mais nada enquanto Ikaris estava sentado em uma cadeira, esperando a operação terminar. O médico logo abriu a porta da sala de cirurgia e a luz vermelha no alto se apagou. Plutão imediatamente se levantou e caminhou em sua direção. O bebê nasceu em segurança, Sr. Smith, sorriu o médico enquanto apertava suas mãos. Parabéns, é um menino. Plutão suspirou aliviado. Obrigado, doutor. E a minha esposa? Ela está sob anestesia agora. Se quiser examiná-la, fique à vontade. O menino está no quarto do bebê, você pode visitá-lo depois. Plutão assentiu enquanto se virava para os outros eternos. Todos acenaram para Plutão, deixando sair. Ele entrou rapidamente no local e caminhou em direção à cama de Tena. Ela parecia estar dormindo, mas Plutão sabia que não. Ei, você está bem? Está doendo? Plutão perguntou suavemente enquanto acariciava seus cabelos. Seus olhos se abriram ao ouvir a voz de Plutão.
Acontece que a anestesia não funcionou com Eternos. Ela riu baixinho. Ah, não. Plutão suspirou arrependido. Eu devia ter feito alguma coisa. Está tudo bem, querida, eu estou bem. Tena beijou a mão de Plutão. Você devia vê-lo. É melhor dar um bom nome a ele. Não vou passar por toda essa dor só para você chamar nosso menino de John Jr. Plutão riu baixinho. Farei, amor, farei. Plutão caminhou em direção ao quarto do bebê enquanto uma enfermeira o guiava para dentro. Ele então foi levado para um berço de hospital, onde pela primeira vez viu seu filho, seu bebê. Plutão caminhou em direção ao berço protegido por vidro. Olhou para o menino, que tinha cabelo desde que nasceu, castanho escuro, que provavelmente escureceria com o tempo. Plutão viu seu rosto, e ele se parecia muito com ele, mas esperava que não ficasse com os olhos violeta, queria ver nele os lindos olhos azuis de Tena. Plutão acariciou sua cabeça enquanto sorria suavemente para o menino. Ele parecia calmo, diferente dos outros bebês que estavam dentro do quarto, e assim que sentiu o toque de Plutão, sua mão tentou agarrá-lo. As mãos do bebê seguravam o dedo de Plutão, puxando-o inconscientemente em sua direção. Olá, pequenino. Plutão suspirou satisfeito. Eu sou seu pai. Senhor, pode levá-lo para a mãe dele, se quiser, disse a enfermeira. A recuperação dele é impressionante, ele será um menino forte quando crescer, sorriu uma enfermeira perto dele. Plutão assentiu. Obrigado, enfermeira. A Jaque e os outros estavam agora sentados ao lado da cama de Tena, já em seu quarto de hospital. Era um quarto VIP, provavelmente o quarto mais caro do hospital. Então você sentiu dor durante o procedimento? Cersei questionou suavemente. Na verdade, não. Tena deu de ombros fracamente. Mas quando a cirurgia terminou, eu me senti incrivelmente cansada. O fator de cura deve ter entrado em ação, cantarolou a Jaque. Eu poderia te curar agora mesmo, mas é melhor você se recuperar aos poucos. Ouvi dizer que a gravidez estava te esgotando. Não consegui nem ficar em pé na última semana. Tena suspirou. Mas vale a pena. A Jaca sentiu com um sorriso ao ouvir a porta se abrir. Plutão havia entrado no quarto com um bebê nos braços, seguido por uma enfermeira, trazendo o berço. Oi, pessoal. Plutão arrulhou baixinho. Aqui está ele. Tena tentou sentar-se imediatamente, mesmo com a Jaque lhe dizendo para não fazê-lo. Assim que a cama foi arrumada, Plutão lhe entregou o bebê, e o menino rapidamente se acomodou nos braços de Tena. A ama foi embora, deixando os Eternos sozinhos. Ele se parece muito com você, Plutão. Gil comentou enquanto olhava para o garoto que estava sendo acariciado por Tena. Espero que ele consiga os olhos de Tena, comentou Sprite. Eu também espero. Então, qual é o nome dele? A Jaque questionou Plutão, fazendo com que os outros se virassem para ele. Theodore respondeu Plutão. Theodore Smith. Sinceramente, não nos importamos com o nome humano dele, disse Gil. Qual é o outro nome dele? Plutão sorriu enquanto se sentava na cama, acariciando o menino com Tena. Ela encarou Plutão com seus olhos azuis, e Plutão respondeu suavemente. Helios, disse ele. O 12º Eterno da nossa família. Capítulo 137. Uma mulher caminhava rapidamente pelos corredores do hospital enquanto tentava encontrar o quarto que procurava. Quarto 420, quarto 420, murmurou ela para si mesma. Atrás dela havia outro grupo de pessoas, seguindo-a de forma bastante divertida. Assim que chegaram à beira do corredor, encontraram o quarto que procuravam, e a mulher respirou fundo em frente à porta enquanto tentava se preparar para entrar. Essa mulher era, claro, Cleópatra, e atrás dela estavam os demais apóstolos, exceto Grod. Cleo então abriu a porta, sentiu um cheiro familiar de almíscar e sorriu, pois sentia a falta do cheiro. Quando ela entrou no quarto, havia apenas 3 pessoas. Tena deitada na cama, alimentando o menino, e Plutão sentado no sofá, trabalhando em uma papelada que precisava assinar. Assim que ela entrou, os olhos de Plutão e Tena estavam fixos nela, fazendo-a engolir em seco. Pai, mãe. Ela sorriu nervosamente. Plutão ficou um pouco surpreso com a visita repentina de Cleo. Cleo, eu não sabia que você viria. Ele se levantou e caminhou em sua direção, abraçando-a com força enquanto lhe dava um tapinha na cabeça. Plutão também viu os outros atrás dela e mandou que entrassem. Olá a todos, entrem, fiquem quietos, Theo está dormindo, disse ele calmamente. Plutão soltou Cleo de seus braços e caminhou em direção ao sofá novamente. Enquanto isso, Cleo observava atentamente o menino nos braços de Tena. Ela caminhou em sua direção e espiou seu rosto. Você quer segurá-lo? Tena sorriu. Ah, não, Cleo gaguejou. Eu não acho que... Está tudo bem, Cleo, você pode segurá-lo, disse Tena, fazendo Cleo ceder. Ela segurou Theo nos braços, acalmando o menino gentilmente. Ele se parece muito com o pai, murmurou Cleo. Ana caminhou até Plutão e a abraçou, e Plutão beijou sua testa. Ele tem os olhos do pai? Não, ele não tem, afirmou Plutão. Ele tem os olhos de Tena. Que bom. Jane abraçou Plutão também. As mulheres não vão gostar se ele tiver os olhos dele. Ei, o Theo vai virar um mulherengo quando crescer, pode acreditar, argumentou Cleo. Então cabe a mim decidir quem é digno do abraço dele. Plutão riu baixinho enquanto apertava as mãos de Michelle e Sasaki. Vocês se dão bem? A gente se vira, Michelle deu de ombros. Tem sido uma família única de se fazer parte. Como estão os invisíveis? Plutão perguntou novamente, fazendo os outros congelarem no lugar. A sala ficou em silêncio por um minuto, fazendo Plutão erguer a sobrancelha. O quê? Você acha que eu não sei disso? Plutão caminhou até sua pilha de papéis e os pegou um por um. Várias mortes estranhas de meus ex-funcionários que foram marcados por mim como agentes da SHIELD ou da Hydra. Várias instalações da Hydra que novamente foram marcadas por mim de repente desapareceram no ar, junto com a paz incomum da minha vida aqui em Nova York. Bem, em nossa defesa, nós somos seus apóstolos. É nosso trabalho protegê-los? Ana gaguejou. Ah, não estou bravo com vocês. Plutão deu de ombros. Um pouco orgulhoso, na verdade.
Achei que vocês ficariam só de bobeira até a hora chegar, mas não foi isso que aconteceu, então parabéns para vocês. Os apóstolos então suspiraram de alívio ao ouvir as palavras de Plutão. Mas, continuou Plutão, deixando os outros tensos. Ouvi falar desse tal de Venvu. Qual é a relação dele com você, Cleo? Oh, que? Ele não. Nada. Cleo gaguejou. Ele é só um homem que me persegue há centenas de anos. Eu simplesmente me livrei dele apagando suas memórias. Como ele te conhece? Plutão ergueu a sobrancelha. Bem. Plutão suspirou. Bem, você está acompanhando ele? Michel falou de repente. Ele estava procurando um reino místico no leste, mas nunca mais o vi depois disso, provavelmente morreu. Plutão deu de ombros. Ok, boa resposta, cantarolou. Como está o Grodd? Um pouco estressado ultimamente. Ana suspirou de pena. Ditadores ao redor do mundo continuaram pressionando-o para vender suas armas para eles. É honestamente patético. Recentemente também houve um grupo extremista tentando comprar armas da Zimera, mas Grodd acabou de expulsá-los. E você não fez nada a respeito. Nossa prioridade é você, pai, respondeu Jane. Dedicamos todos os nossos recursos para proteger você e sua família. Plutão suspirou de decepção. Sinceramente, vocês se dizem meus filhos e filhas, mas não querem ajudar seus irmãos. Minha decepção é imensurável e meu dia está arruinado. Enquanto isso, Tena observava a cena se desenrolar de forma bastante divertida, como um pai repreendendo seus filhos. Perdoe-me, pai, mas nossa organização foi construída para... Bem, eu não preciso de proteção, então você poderia simplesmente dispersar essa gangue de desajustados. Plutão sorriu. Qual o sentido de você criar essa organização, se não consegue nem ajudar Grodd durante seu reinado? Você usou a tecnologia dele, mas ele não obteve nenhum benefício. Você tem razão. Sasaki falou. Já falei sobre isso muitas vezes, mas o foco continua o mesmo. Cleo engoliu em seco. Vê muito bem, pai, não hesitaremos em ajudar Grodd nunca mais. Plutão sorriu enquanto bagunçava o cabelo de Cleo. Ótimo. De repente a porta se abriu novamente e Sprite e Cersei entraram na sala, trazendo um pouco de comida para Plutão e Tena. Assim que viram o grupo dentro da sala, eles congelaram um pouco. Vocês querem um tempo sozinhos? Não, Sprite, vem comigo, disse Plutão rapidamente, mudando de atitude muito rápido. Sprite apenas ergueu a sobrancelha. Para quê, cara? Só me siga, você não vai se arrepender. Sprite olhou para Cersei, que apenas deu de ombros e o seguiu. Plutão e Sprite estavam agora do lado de fora do hospital, caminhando casualmente pelas ruas de Nova York. Para onde você está me levando? Sprite perguntou. Mas então, a voz ao redor de Sprite de repente diminuiu, e ela sentiu como se tivesse acabado de entrar em outra dimensão. Não tem graça, cara. Sprite franziu a testa. Não tem graça, afirmou Plutão. Esta é a dimensão do espelho, bem legal, né? Vá direto ao ponto, resmungou Sprite. Plutão suspirou. Eu posso te ajudar, Sprite. Sprite ergueu a sobrancelha. O quê? Você quer envelhecer? Eu posso te dar uma chance. Plutão continuou surpreendendo Sprite e fazendo-a perder o controle. Vê, você consegue fazer isso? Plutão revirou os olhos. De que outra forma Tel poderia nascer? Espera, você não está brincando, né? Porque não tem graça. Não estou brincando, Sprite, estou tentando te ajudar, afirmou Plutão. Mas devo te avisar, ainda não sei como vai funcionar. Você vai envelhecer até a velhice tirar a sua vida? Ou vai parar de envelhecer em uma idade específica? Isso está além da minha compreensão. Só, pense nisso como um teste, porque eu também não sei o que vai acontecer com o Tel. Então eu sou um experimento, murmurou Sprite, mas seu rosto se encheu de determinação. Não importa, só ganho para mim se der certo. Tem certeza? Tenho certeza, faça logo. Muito bem. Os olhos de Plutão ficaram azuis quando ele ergueu a mão em direção a Sprite. Os olhos de Sprite começaram a brilhar em azul, seu corpo flutuou e ficou transparente, deixando apenas os nervos pulsantes dentro dela. O pulso pulsava rapidamente enquanto Plutão continuava despejando o resto da energia de ego em seu corpo, e estava mudando rapidamente, e cerca de 15 minutos depois, o processo finalmente terminou, e Sprite caiu no chão, ofegando pesadamente tentando respirar. Funcionou. Funcionou? Ela questionou, deitando-se no chão. Deveria ser. Plutão assentiu. Parabéns, Sprite, você pode envelhecer agora. A respiração ofegante de Sprite lentamente se transformou em uma risada, depois em uma gargalhada, depois em um choro. É mesmo, ela soluçou. Isso está mesmo acontecendo agora? Plutão caminhou em sua direção, e se ajoelhou bem na frente de sua cabeça enquanto bagunçava seus cabelos. Você precisa ir para a escola agora. Sprite sentou-se e imediatamente abraçou Plutão. Obrigada, murmurou. Muito obrigada. Plutão deu um tapinha nas costas dela para confortá-la. Não precisa me agradecer, Sprite, eu te avisei, não é? Vou dar um jeito. Sprite apenas abraçou Plutão com mais força, sem querer soltá-lo. Ainda sinto energia cósmica em você, o que significa que você ainda consegue criar ilusões, Plutão declarou enquanto se separavam. Experimente. Sprite assentiu enquanto enxugava as lágrimas. Ela acenou com as mãos, e todo o ambiente se transformou em um cenário único. Era o domo, onde todos os Eternos se reuniam no salão de reuniões, conversando casualmente os bons e velhos tempos. Plutão sorriu. Parece que você ainda tem poderes. Plutão cantarolou. Bem, não use muito, pode acabar. Talvez, não sei. Sprite riu baixinho enquanto as ilusões desapareciam. Claro. Vamos voltar para os outros, disse Plutão enquanto agarrava a mão dela e caminhava com ela, passando pela dimensão do espelho. Diga a Cersei que você precisa ir para a escola. Acho que essa é a pior coisa sobre esta escola.
Capítulo 138. O 11 de setembro de 2001. Plutão agora dirigia pelas ruas de Manhattan, enquanto Tena acabava de receber alta do hospital após uma longa observação de seu corpo. O nascimento de Hélio a enfraqueceu, como se sua energia cósmica e vital tivesse sido consumida pelo menino, mas, felizmente, ela se recuperou. E eles agora estavam indo para casa, bem, não exatamente, eles iriam primeiro ao Central Park, para tomar um ar depois de quase um mês de quarentena. Tena estava alimentando Hélios no banco da frente, enquanto ele chorava alguns minutos antes, implorando para que Tena o alimentasse. Você acha que Sprite vai ficar bem? Ela vai estudar em Londres, não tem como ser pior. Plutão revirou os olhos. Além disso, talvez ela receba uma carta de Hogwarts e pule a educação formal dos trouxas. Tena balançou a cabeça, divertida. Me poupe das referências à cultura pop, querida. Plutão riu baixinho enquanto o carro continuava a andar pelas ruas. Ele massageou a ponte do nariz. Chorar todas as noites não é agradável para Plutão, e a tarefa de ser pai ou mãe vai levar um tempo para se acostumar. Mas então, ele viu um avião voando sobre Manhattan e franziu a testa enquanto calculava a direção em que o avião estava indo. Espere, que dia é hoje? Plutão questionou de repente. 11 de setembro, por quê? Merda. Plutão xingou enquanto parava o carro abruptamente, fazendo os carros atrás dele gritarem palavrões para eles. O que você está fazendo? Tena perguntou curiosamente. Mas antes que Plutão pudesse responder, o avião que cruzava os céus de Manhattan de repente se chocou contra o World Trade Center, explodindo o prédio para que todos pudessem ver. Puta merda! Plutão ouviu muitas pessoas gritando ao ver o avião cair na Torre Norte. As pessoas estavam saindo dos carros, buzinas começaram a ecoar pela rua e o pânico se instalou lentamente. Que diabos aconteceu? Tena perguntou ansiosamente enquanto olhava para a torre em chamas acima. Um acidente? Isso não foi acidente, murmurou Plutão, pegou o celular e discou um número. Um segundo depois, seu mordomo atendeu. Sim, mestre. Benson, você está vendo isso? Plutão perguntou. A torre em chamas no meio da cidade? Sim, mestre. Certo, você precisa pegar Theo e Ange agora mesmo. Eu vou lá, estamos perto da torre. Espere, o que você está fazendo? Tena franziu a testa. Certamente, mestre, tenha cuidado. Plutão desligou enquanto guardava o celular no bolso. Saiu do carro e olhou para a torre em chamas lá em cima. Ei, entrem! Tena gritou de dentro do carro. Plutão se agachou perto da janela e disse, Tena, querida, fique aqui, vou tentar fazer alguma coisa. O que você vai fazer? Tena questionou quando Theo começou a chorar. Os olhos de Plutão ficaram dourados enquanto ele continuava encarando Theo. Vou deixar que eles façam o trabalho. Tena assentiu enquanto murmurava para Theo. Certo, fique em segurança. Plutão assentiu quando muitas construções douradas apareceram de repente no beco de Nova York. Todas eram aladas e tinham genes de invisibilidade. Certo, salvem o máximo que puderem. Plutão murmurou para os constructos enquanto caminhava cada vez mais perto da torre, passando por muitas pessoas. Seu desejo é uma ordem, mestre. Os constructos dourados então dispararam para o céu, ativando a invisibilidade por estarem na linha de visão das pessoas. Eles voaram rapidamente para as torres em chamas, salvando aqueles que tentaram pular da torre e quebrando as janelas, em busca de sobreviventes. Olha, eles estão flutuando, gritou alguém ao ver que um dos homens foi salvo do salto, flutuando lentamente até o chão. Plutão cantarolou enquanto se aproximava, pegou o telefone novamente e ligou para o CEO da sua empresa. Sim, Sr. Smith, questionou o CEO. Evacuem o prédio, disse Plutão rapidamente. Diga à divisão de pesquisa e medicina para trazer apenas as pesquisas importantes para fora. Faça-as em ordem. Não, repito, não faça isso rapidamente. Se algumas dessas amostras de vírus caírem, Nova York vai ficar devastada. O que está acontecendo, Sr. Smith? Questionou o CEO nervosamente. Olha lá fora, seu idiota. Plutão bufou. Uma das torres gêmeas está pegando fogo. Um ataque terrorista, pelo visto, não tem como ser um acidente. O CEO engoliu em seco. Muito bem, Sr. Smith, farei isso rápido. Plutão cantarolou enquanto desligava o telefone, continuou andando em direção à torre, e a essa altura, muitas pessoas já haviam sido salvas. Pelo menos aquelas que tentaram pular de qualquer maneira. Então, Plutão viu um segundo avião voando em direção à Torre Sul. Plutão franziu a testa e seus olhos ficaram azuis. A pressão espacial começou a envolver o avião acima, e assim que se aproximou da torre, afastou-se dela, mal tocando a torre. Muitas pessoas ficaram boquiabertas ao ver o avião se aproximando, mas suspiraram aliviadas quando ele deu meia volta. Plutão continuou se concentrando no avião, levando-o até o aeroporto mais próximo para que a SHIELD ou o FBI pudessem cuidar disso. Ele ficou parado por alguns minutos no meio da rua, guiando o avião. Um homem negro e careca com um tapa-olho estava de guarda em frente às torres gêmeas enquanto elas pegavam fogo. Ele pegou seu dispositivo de comunicação e falou com ele. Relatório, ele disse. Muitas pessoas foram salvas por uma força desconhecida, diretor. Força desconhecida? Eles simplesmente flutuam até o chão. Filho da puta, você acha que eu não consegui ver? Disse Fury ao ver os homens flutuando em segurança até o chão. Estou perguntando que força desconhecida é essa? Estamos trabalhando nisso, diretor. Então trabalhe mais rápido, disse Fury em tom prático. Ele massageou a testa, cansado de toda aquela merda. Diretor, acabamos de receber um relatório de que o Pentágono foi atingido, e o avião que queria atingir a Torre Sul pousou em segurança no JFK. O FBI está lidando com isso agora. Quer saber o que eu acho, agente? Um avião desses não conseguiria dar meia volta tão rápido, disse Fury. Aposto que essa força desconhecida de que você está falando também é a culpada. Descubra mais sobre ela. Senhor, sim, senhor. Após quase 2 horas de incêndio, a Torre Norte finalmente desabou. Plutão, em vez de tentar alcançar um lugar seguro, continuou caminhando em sua direção.
A onda de poeira se espalhou rapidamente pelas ruas, sujando e danificando inúmeras propriedades ao longo do caminho. Senhor Smith, gritou um policial. Senhor Smith, o senhor não deveria estar aqui. Precisamos tirá-lo daqui. Obrigado pela preocupação, senhor, mas acho que estou bem, insistiu Plutão, sem olhar para o policial. O policial, no entanto, continuou tentando convencê-lo a desistir, e rapidamente a onda de poeira atingiu os dois, fazendo o policial cair da força. Você está bem, senhor? Perguntou Plutão, ajudando o policial a se levantar e limpando sua camisa. Enquanto o policial se levantava, Plutão continuou andando. Viu seus construtos procurando por mais sobreviventes na área nebulosa dos escombros, e ao chegar ao local, viu que alguns policiais já estavam lá, também tentando encontrar sobreviventes. Senhor Smith, o que o senhor está fazendo aqui? Questionou o outro policial, dessa vez de patente mais alta que a do anterior. Capitão Stacy. Plutão assentiu, mas o ignorou e caminhou até os escombros. Contemplou o prédio destruído e suas construções frenéticas. Cerrou o punho e suspirou ao ver aquilo. Capítulo 139. Uma chuva forte começou a cair do céu enquanto as pessoas se reuniam em frente aos escombros da torre norte do WTC. Todos vestiam preto e usavam guarda-chuvas pretos. Plutão e Tena estavam em pé na frente, perto do governador de Nova York, discursando para a multidão. Os dois vestiam um traidor preto, com smoking e vestido pretos por dentro. Helios estava em casa, hospedado com a Jaque. Tena segurou o braço de Plutão enquanto o governador continuava seu discurso. Muitas pessoas choravam atrás de Plutão, a maioria delas eram famílias dos mortos. Um homem estava de pé ao lado deles, vestindo um uniforme de policial. Capitão Stacy. Plutão cumprimentou calmamente sem olhar para o homem. Senhor Smith, disse a Capitã Stacy, assentindo. Obrigada pela ajuda. As doações que o senhor fez para esta cidade e seus departamentos são muito altas, sinceramente. Nada é demais para a segurança policial, acrescentou Plutão. E além disso, essas famílias não têm tanta sorte quanto eu e minha esposa. Algumas perderam um filho, algumas perderam uma filha, algumas perderam os pais. O apoio financeiro é apenas temporário, pois elas perderam o sustento familiar. A Capitã Stacy olhou para Plutão com surpresa, mas Plutão não se mexeu, continuando a olhar para o governador. Ouvi dizer que você teve um filho no mês passado. Plutão sorriu e assentiu fracamente. Um filho. Então, parabéns, Sr. Smith, Sr. Smith, disse o Capitão Stacy com sinceridade. Eu tive uma filha em março, uma menina, e isso me motiva a ir trabalhar todos os dias, a manter a cidade segura por ela. Então, parabéns para você também, capitão, cantarolou Plutão. Ouvi dizer que a polícia de Nova York precisa de financiamento para novos equipamentos. A Capitã Stacy ficou surpresa com a declaração repentina. Sim, precisamos de novos equipamentos agora. O governo está nos pressionando. Bem, você deve informar seu comissário, pedir para ele entrar em contato comigo, e discutiremos isso mais tarde, disse Plutão enquanto o governador continuava a falar. Bem, vou contar a ele. O Capitão Stacy sorriu. Obrigado, Sr. Smith. Pode me chamar de Jonathan Officer, eu ainda não sou tão velho. Plutão riu. A Capitã Stacy assentiu. Então me chame de George. Enquanto Plutão e Tena caminhavam em direção ao carro, o local ainda estava chovendo, e eles foram parados por um homem vestindo um uniforme militar. Posso ter um momento, Sr. Smith, Sr. Smith, disse o homem, fazendo Plutão e Tena franzirem a testa. E você é? General Thaddeus Ross, disse o homem, oferecendo a mão para um aperto de mão. Plutão apertou as mãos e disse, então precisa de alguma coisa, general? Estou aqui para falar sobre uma proposta, disse ele. Prometo, Sr. Smith, que seu nome será muito valorizado se for aprovado. Não preciso de fama, general, mas continue, disse Plutão enquanto caminhavam em direção ao estacionamento. Ontem, as Forças Armadas dos Estados Unidos aceitaram minha proposta sobre o projeto de aprimoramento da biotecnologia, porque acreditavam que nossa nação estava ameaçada neste momento e que precisávamos combater essa ameaça. Que tipo de projeto é esse, general? Tenho certeza de que seu pai conhecia um projeto chamado Projeto Renascimento, afinal, ele trabalhou com Howard Stark. Então o projeto é fazer soros de supersoldados. Plutão suspirou enquanto abria a porta para Tena. Ele fechou a porta e se virou para Ross. Desculpe, general, nossa política desde o início da empresa é não lidar com tecnologia de armas. Somos uma empresa que lida com recursos naturais, medicina e pesquisa, mas armas não são uma delas. Olha isso, Sr. Smith, disse Ross, apontando para o World Trade Center. O senhor quer que isso aconteça de novo? Precisamos evitar. Precisamos de um as, para que nosso país seja protegido. Há inúmeras maneiras de combatê-lo, general, disse Plutão enquanto abria a porta do banco do motorista. Construir um exército de supersoldados não é uma delas. Será apenas uma questão de tempo até que ele seja mal utilizado se você o criar. Quando alguém obtém poder, se não tiver um bom coração, será corrompido. Você leu história, certo, general? Steve Rogers superou isso, argumentou Ross. Rogers foi uma exceção, disse Plutão, antes de entrar no carro e bater a porta na frente de Ross. Ele abriu a janela. Tenha um bom dia, general, e a resposta é não. Plutão então foi embora, deixando Ross no meio da chuva, um pouco irritado com a atitude de Plutão em relação a ele. Capítulo 140. A Natal, 2003. Um menino de 1 ano estava perseguindo um gato no corredor de sua casa enquanto balbuciava uma série de coisas sem sentido tentando detê-lo. O menino ria enquanto o perseguia, e o gato estava apenas brincando com ele. Helios, o que você está fazendo? Tena apareceu de repente na beira do corredor, com as mãos na cintura. De repente, Hélio parou de perseguir o gato e se virou para Tena. Ele sorriu para ela e caminhou até ela enquanto levantava as mãos, como se pedisse para ser pego no colo. Tena balançou a cabeça divertida, enquanto pegava Hélio nos braços, fazendo o menino rir. Vamos, sua avó está chegando. Vovó.
Hélios riu, repetindo as palavras de Tena. Sim, sim, sua avó está vindo. Tena arrumou o cabelo castanho escuro de Hélios, que estava bagunçado. Hélios estava sentado no sofá da casa, pacientemente. Vestia uma camisa laranja fofa e meias com um desenho de um sol no peito. Observava o relógio se movendo com bastante seriedade, sonhando acordado como os bebês. Ao lado dele estava Tena, acariciando sua cabeça com delicadeza, observando se interessar por um relógio, o que é bastante divertido. Então, uma batida na porta fez com que Hélios perdesse o foco. Ele tentou se levantar do sofá, mas Tena o impediu. Fique aqui, Hélios, eu vou abrir a porta, disse ela enquanto se levantava e caminhava em direção à porta. Hélios então se encostou na almofada do sofá, esperando pacientemente. Tena então retorna com a Jaque e Plutão, com a Jaque trazendo muitas coisas. Olá, pequeno! Gritou a Jaque enquanto se ajoelhava diante de Hélio, agarrando suas bochechas e o segurando em seus braços. Comprei chocolate, você quer? Cocô. Hélios riu enquanto tentava pegar a caixa de chocolates. Ele já comeu chocolate demais, disse Tena. O quarto dele ficou uma bagunça depois que ele comeu. Ah bem, então talvez mais tarde, talvez, disse a Jaque, colocando a caixa na mesa, fazendo Hélios choramingar. Hélios continuou tentando agarrar a caixa de chocolates na mesa, fazendo movimentos de agarrar, mas ele estava preso pelos braços de Jaque, não conseguindo se mover. Então, como vai a vida, Jaque? Plutão perguntou enquanto se sentava, sentado tranquilamente enquanto acendia a lareira. Fulano de tal, disse a Jaque enquanto acariciava o choroso Hélio. Fastos me visita de vez em quando. Ouvi dizer que ele aceitou o cargo de professor no MIT. Sério? Que ótimo, disse Tena, bebendo uma xícara de chá que acabará de fazer. Tem notícias do Druig? Ou do Kingo? Druig ainda está na Amazônia, suspirou a Jaque. Quanto ao Kingo, bem, você sabe como ele é? Ele fez uma dinastia de atores em Bollywood. Você assistiu aos filmes dele? Plutão perguntou curioso. Bem não, você tem? Eu só tenho aparelhos de DVD. Claro, tem um por aqui em algum lugar, disse Plutão enquanto caminhava em direção à TV, procurando o filme de Kingo. A Jaque olhou ao redor da casa, enquanto Hélio ainda se esforçava ao máximo para pegar o chocolate. Por que você ainda está aqui, Plutão, Tena? O que você quer dizer? Tena perguntou. Você tem uma casa grande no interior, afirmou a Jaque. Por que morar aqui? Mais entretenimento e mais perto do escritório, caso haja alguma emergência, disse Plutão enquanto olhava. Mas principalmente por causa do Hélio, não queremos que ele cresça naquela casa grande cheia de mordomos e criadas que poderiam cuidar dele. Ele vai ficar mimado se fizermos isso. Além disso, queremos criá-lo nós mesmos. Bem, esse é um bom ponto. A Jaque cantarolou enquanto acariciava ainda mais o choroso Hélio. Eu ainda não consegui acreditar que você fez isso. Além de ter um filho, você ajudou Sprite. Plutão sorriu ao retornar para a Jaque, entregando o DVD do filme de Kingo. Quando prometo algo, me esforço para cumprir, a Jaque. Eu sei, suspirou a Jaque. Escute, você acha que consegue? Fazer o quê? Plutão perguntou, sentando-se novamente. Quebre o ciclo. Plutão meda enquanto ela se encostava no sofá. Bem, só há uma maneira de descobrir. Mudou de ideia? Fiquei pensando nisso. A Jaque falou calmamente. O custo do design de Arishem não vale a pena. Então você concorda comigo? Mas como seremos capazes de lutar contra um celestial, Plutão? Não podemos fazer isso. Você precisa de um celestial para vencer outro celestial, disse Plutão enquanto pegava um chocolate da caixa, fazendo Hélio gemer alto. Só tem um celestial aqui perto, disse ele, apontando para o chão. A Jaque arregalou os olhos. E como conseguiremos fazer isso? Mas então, antes que Plutão pudesse dizer qualquer coisa, algo realmente surpreendente aconteceu. Uma mão gigante e dourada de bebê apareceu de repente do nada na frente de Jaque e agarrou a caixa de chocolates, quebrando o vidro da mesa enquanto estava sobre ela. Plutão, Tena e a Jaque ficaram surpresos com a cena. A mão dourada então flutuou até Hélios, entregando-lhe a caixa de chocolates que ele comeu inocentemente. Tena ficou perplexa com a visão. Ele acabou de... Bem, pelo menos agora sabemos que ele tem poderes. Plutão riu nervosamente. Nossa, só de pensar em criá-lo enquanto ele tem poderes me dá arrepios. Não é de se espantar que Arishem não tenha nos feito capazes de ter filhos. Seremos um pesadelo para controlar. Enquanto os pais temiam o pensamento, Hélios comia o chocolate alegremente, fazendo uma bagunça no rosto. Capítulo 141. Hélios caminhava casualmente pelo corredor de sua casa de veraneio no interior do estado de Nova York, acompanhado de seu gato Léo. Ele parecia em êxtase para explorar o lugar. Era sua primeira vez ali, e Plutão planejava levá-lo todo o verão para passar algum tempo ali. As criadas adoravam o menino, beliscando sua bochecha sempre que podiam, e agora ele estava fugindo de suas garras desagradáveis. Enquanto caminhava pelo corredor, Hélios notou que um cômodo não estava totalmente fechado, o que o deixou curioso. Ele caminhou em direção à porta e espiou o que havia dentro do cômodo. Ao espiar, ele viu que seu pai estava sentado no meio da sala, cercado por muitas pinturas e ele próprio pintando, matando o tempo. A porta rangeu quando Léo tentou abri-la, fazendo Plutão se virar para ele. Hélios, e aí, amigo? Plutão perguntou suavemente enquanto sorria. Hélios parou em frente à porta, olhando ao redor timidamente. O que você está fazendo, papai? Estou pintando, disse Plutão. Quer tentar? Hélio assentiu vigorosamente quando Plutão disse que entrou na sala junto com Léo, que imediatamente se acomodou no canto da sala e sentou-se no colo de Plutão, observando pintar. Aqui, pegue o corante e pinte na tela, ensinou Plutão, dando-lhe um pincel e mergulhando no corante. Ele guiou a mão de Hélio até a tela, desenhando traços e formas. Assim que Plutão soltou sua mão, Hélio tentou outra cor, e outra, e outra, e outra. Ele pintava aleatoriamente, sem uma forma definida para pensar, estava se divertindo, mas então percebeu que estava estragando a pintura do pai. Desculpe, papai. Hélios murmurou com culpa. Plutão riu baixinho.
Tudo bem, minha querida, você quer sua própria tela? Hélio assentiu bastante animado, e Plutão pegou uma tela em branco e a colocou no chão abaixo dele. Ele pegou outro conjunto de tinta antes de colocá-lo ao lado da tela em branco. Ali, disse Plutão, colocando Hélio bem em frente à tela. Hélio rastejou até ela, pegou o pincel e rapidamente o mergulhou na tinta. Só não faça muita bagunça, ok? Ok, papai. Plutão suspirou e continuou a pintar sua tela, deixando Hélio fazer o que queria. Quando a noite chegou, Plutão ainda estava pintando seriamente, quase ignorando completamente o que estava ao seu redor. Se não fosse por Hélios, ele provavelmente não saberia que horas são, porque mesmo estando concentrado o tempo todo, ele estava observando Hélios. Hélios, uma voz soou lá fora. Hélios, onde você está? Plutão então se virou para a porta e a porta se abriu, revelando Tena com uma expressão preocupada. Ei, você viu? Tena se virou para Hélio, que estava meio adormecido naquele momento, quase caindo de cara em direção à sua pintura. Plutão, você deu as tintas a ele? Bem, ele parece interessado, então eu dei a ele. Plutão deu de ombros enquanto se levantava e beijava Tena, antes de os dois caminharem até Hélios, para verificar o garoto. O rosto dele está coberto de tinta agora. Tena suspirou enquanto olhava para o rosto de Hélios e o pegava no colo. Ei, olha isso, disse Plutão, apontando para a tinta. Era a pintura de 3 pessoas, 2 adultos e uma criança. Tinha um toque infantil, mas era muito melhor do que uma pintura normal para crianças pequenas. Aquela pintura retratava Plutão, Tena e Hélio sentados em um sofá em casa. Bem, tal pai, tal filho, disse Tena, divertida, enquanto examinava a pintura. Na verdade, é muito boa. Plutão cantarolou em concordância. É bom, ele se parece comigo, se interessa por arte como eu. É só questão de tempo até que ele se apaixone por uma loira. E o que há de errado nisso? Tena bufou. Não há nada de errado nisso. Plutão riu. Aquela conversa fez o menino acordar, e ele virou seu rosto sonolento em direção à pintura. Papai me dá. Ele murmurou sonolento. Está na hora de dormir, garoto. Você pode dar uma olhada mais tarde, disse Plutão enquanto pegava a pintura. Hélio choramingou incoerentemente, então, ele fez um movimento de agarrar mais uma vez, e uma construção de mão dourada apareceu de repente, arrancando a pintura da mão de Plutão e a deu a Hélio enquanto ele a abraçava, antes de continuar a dormir. Nós realmente precisamos lidar com os poderes dele. Plutão suspirou. Talvez quando ele for para a escola precisemos estabelecer algumas regras básicas, disse Tena, acalentando Hélio enquanto ele dormia em seus braços. De qualquer forma, vou levá-lo para a cama primeiro. Jantar na cozinha, se você quiser. Claro, eu como depois. Plutão cantarolou. Tena acabou de sair do quarto, seguida por Léo, que acabou de acordar de seu sono de gato, deixando Plutão sozinho em seu quarto de pintura. Capítulo 142. Plutão caminhava por uma suíte bastante espaçosa. O cheiro de álcool era bastante forte, e um leve cheiro de sexo e suor também podia ser sentido. Plutão suspirou ao sentir o cheiro e abriu uma porta que dava para um quarto. Ao entrar, viu um jovem dormindo com uma ruiva. Era meio-dia. Acorde, disse Plutão, chutando a cama com tanta força que ela tremeu. Os dois adormecidos acordaram sobressaltados com o gesto, olhando ao redor em pânico, antes que seus olhos finalmente se fixassem em Plutão. A mulher imediatamente cobriu suas partes íntimas com os lençóis, enquanto o homem se sentou. O que você quer? Resmungou o homem. Sabe, essas eram minhas férias. Você sempre aparece assim. Todo dia é sempre férias para você, Anthony. Acorde, repetiu Plutão. Senhorita, você poderia sair do quarto, por favor? A mulher assentiu nervosamente, vestiu rapidamente sua calcinha e correu para fora. Então, o que o traz aqui, tio? Qual é o seu nome desta vez? Jonathan? William? Thomas? Perguntou Tony enquanto se servia de uísque. Plutão o surpreendeu e pegou o uísque. Pós ligou. Disse que você faltou a muitas reuniões do conselho nas últimas semanas. Tony suspirou ao ouvir. Pepper, por que você tem que fazer isso comigo? Você não é um adolescente, Anthony, disse Plutão, bebendo o uísque que pegou de Tony. Você é um adulto, com muitas responsabilidades. Obadiah dá conta de tudo isso, disse Tony, pegando outro copo e se servindo de uísque. Pepper também é uma boa companhia. Plutão pegou seu uísque novamente e bebeu. E você, o que é? Um fardo? Eu sou a espinha dorsal da empresa, disse Tony. Eu construí as armas, eu as projetei, minhas invenções as impulsionaram. Se você é assim, deveria ser engenheiro em vez de CEO, disse Plutão, agarrando a garrafa de uísque inteira. Que tal? Devo pedir ao conselho para nomear outro CEO em vez de você? O Obadiah é suspeito, mas o Potts pode ser uma boa ideia. Esta é a minha empresa com o meu nome nela, argumentou Tony. É o nome do seu pai, não o seu, refutou Plutão. Ele construiu esta empresa do zero, com o meu dinheiro. Então, Tony, eu tenho mais ações nesta empresa do que você, então pare de reclamar. Potts não vai ficar te tomando conta todos os dias. Você não é meu pai, não pode me dizer nada. Sim, eu não sou seu pai. Ele morreu há anos, Plutão declarou, fazendo Tony franzir a testa. Levante-se. Tudo bem, meu velho. Tony zombou de Plutão enquanto se levantava e ia procurar uma camisa. Plutão, enquanto isso, saiu do quarto e caminhou em direção à grande janela próxima. Seu telefone tocou de repente, e ele atendeu rapidamente. Sim, ele falou. Pai, encontramos o alvo, disse a voz feminina. Ele está na América do Sul, envolvido em algum cartel de lá. Eles o atacaram e bem, ele ficou verde. Plutão cantarolou. Apenas observe e não se envolva. Não entendo, pai. Por que você está interessado neste homem? Ele é um experimento que deu errado. Porque ele pode ficar verde, disse Plutão em tom pragmático. Lembre-se, não se envolva, não irrite, apenas observe-o. Se o calor ao redor dele estiver calmo o suficiente, leve-o, embora esse calor não vá se dissipar por um tempo. Entendido, pai, disse a voz, antes de desligar. Plutão colocou o telefone no bolso e suspirou.
Com quem você está falando? Disse uma voz, fazendo Plutão se virar. Era Tony, todo arrumado. Ninguém, disse Plutão calmamente. Vamos, Posse e Rap estão lá fora. Plutão então o empurrou para fora do prédio, fazendo-o resmungar. Eu não sou uma criança, disse Tony. Mas você age como tal. Você também não é um homem de 30 anos, você apenas age como um. Plutão balançou a cabeça divertido, enquanto caminhavam para fora com Pepper e Rap esperando por eles. Aí está você, Tony. Pepper suspirou quando o Rap abriu a porta para ele. Obrigada, Sr. Smith. Vamos falar sobre delação depois disso, disse Tony para Pepper. Claro, disse Pepper, sem entender nada. Só entre no carro. Está tudo bem, Sra. Potts, disse Plutão. Você está linda hoje. Obrigada, disse Pepper com um sorriso. Tony franziu a testa ao ver aquilo. Você acabou de flertar com a minha assistente? Isso se chama elogio, Anthony. Plutão suspirou. De qualquer forma, estou indo embora. É um saco lidar com você. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 143. Tena estava andando de ônibus com outros pais de crianças do jardim de infância. Ao lado dela está Helios, que está dormindo a caminho do destino da excursão. Eles estavam indo ao zoológico do Central Park para ver animais enjaulados. Tena suspirou satisfeita enquanto Helios se encostava nela, dormindo profundamente. O ônibus escolar parou rapidamente no estacionamento do zoológico, e muitos deles desceram rapidamente. Tena estava acordando Hélio, que acordou sobressaltado ao fazê-lo. Ele olhou ao redor e sorriu ao ver Tena. Vamos, é hora de ver os animais, disse Tena pacientemente. Hélio assentiu e ambos saíram rapidamente do busto. Tena conferiu a aparência de Hélio, arrumou seu cabelo e enxugou a baba em seu rosto. Você tem um caderno de esboços? Aqui, disse Hélios, mostrando o caderno de desenho que foi transformado em um colar para que ele não perca. Certo, ótimo. Tena deu um tapinha na cabeça de Hélio. Lembre-se, não use seus poderes, ok? Hélios assentiu obedientemente e ambos se dirigiram para a entrada do zoológico. Hélios estava sentado, bonitinho, em frente a uma área de pinguins, tentando desenhar os pinguins espalhados por ali, e o esboçou com bastante seriedade. Ele estava sozinho, sem ninguém, apenas sua mãe o observava de longe, com medo de que algo ruim pudesse acontecer com ele. Você sabia que os pinguins fazem cocô a cada 20 minutos? Exclamou de repente uma garotinha ao lado de Hélios, fazendo parar de desenhar. Hélio se virou e viu uma garota loira de olhos azuis, iguais aos dele. A garota sorria, segurava um livro de bolso infantil com animais e usava uma faixa preta simples na cabeça. Hélio assentiu timidamente. Eu sei disso. Não, você está mentindo. Como você sabe disso quando eu acabei de ler neste livro? Meu pai costumava ler isso para mim, disse Hélios em tom desafiador, como todas as crianças pequenas. Você sabia que os pinguins também se abraçam para ficarem aquecidos? Eu sei que, resmungou a garota enquanto se sentava ao lado de Hélio, deixando-o um pouco desconfortável. Pinguins são chatos de qualquer jeito, leões são legais. Você quer dizer Alex de Madagascar? Você sabia disso? A garota questionou surpresa. Eu assisti com a minha mãe, disse Hélio, arrogante. Gostei mais da zebra, ela é engraçada. Não, o leão é melhor. Não é o... Enquanto as duas crianças discutiam em frente à área dos pinguins, Tena os observava divertida enquanto comprava uma bebida para si. Sentou-se em um banco perto de Hélio, vigiando por precaução. Senhora Smith, certo? Disse uma mulher de repente, fazendo com que a atenção de Tena se voltasse para ela. Ah, sim, e você é? Ah, eu sou Ellen, a esposa de George, disse a mulher com um sorriso. George Stacy, a polícia? Ah, George. Sim, disse Tena. Como ele está? A última vez que eu vi. Bem, foi na festa da polícia? Sim, pela doação do equipamento, concordou Ellen. Devo dizer que sou grata pela doação do Sr. Smith para a polícia de Nova York. Eu vi o equipamento deles, sabia? Mal consegui protegê-los. Bem, a polícia é quem nos protege, então é natural. Ellen concordou com a cabeça. Mas estou surpresa que esteja aqui, Sr. Smith. O que você quer dizer? Tena ergueu a sobrancelha. Bem, sua família é bem estabelecida. Eu só pensei que você mandaria seu filho para uma escola particular ou algo assim. Ah, Tena riu baixinho. Bem, eu realmente não quero. O que ele precisa não é de conhecimento, temos bastante em casa. O que ele precisa é da capacidade de socializar. Ele é um pouco estranho perto dos outros, entende? Tena apontou para Hélio, que ainda estava discutindo com a garotinha mais cedo. Parece que está funcionando, afinal ele fez um amigo. Ah, essa é minha filha, disse Ellen, surpresa. Esse é seu filho? Sim, é Theo, disse Tena, assentindo. Qual é o nome da sua filha? É a Genven. Ellen sorriu. Bem, espero que ele seja amigo dela, disse Tena. Ele está muito entretido assistindo filmes, e desenhando, e ouvindo música. Na idade dele? É um problema. Tena riu, envergonhada. Os dois então viram os professores começando a reunir os pais e alunos, e rapidamente caminharam em direção aos filhos. Jack é melhor que Dash. Tena ouviu Helios argumentar de longe. Ele é só um bebê. O Dash é muito melhor, retrucou a garota. Tena balançou a cabeça divertida, enquanto se perguntava como a discussão entre leões e pinguins se transformaria nos incríveis. Ambas as mães então os interromperam. Certo, vocês dois parem de brigar. Tena disse enquanto acariciava a cabeça de Helios, e Ellen também puxando Genven para longe do garoto. Genven mostrou a língua para Helios, zombando dele, e Helios faz a mesma coisa com ela. Ei, que falta de educação! Repreendeu Tena enquanto se afastavam da mãe e da filha loiras. Tena acenou para Ellen e caminhou em direção a uma barraca de sorvete. Ok, vou comprar um sorvete para você antes de voltarmos para os professores, disse Tena. Eu quero chocolate, exigiu Helios. Claro que sim. Tena riu. Ela conversou com o vendedor de sorvete, e ele preparou o sorvete na hora. Enquanto Helios segurava a mão de Tena, ele viu um cartaz perto deles que chamou sua atenção.
Mãe, é você, ele disse. É o papai. E a vovó? Tena ficou confusa por um segundo antes de se virar para o cartaz. Era um anúncio da exposição da pintura Eterni de Leonardo da Vinci, junto com a imagem da própria pintura. Tena entrou em pânico enquanto carregava Hélio para os braços. Certo, não grite Hélio, não conte a ninguém sobre isso, ok? Hélios assentiu confuso, mas então, assim que o sorvete chegou, sua atenção mudou para ele, lambendo-o de forma um tanto desleixada. Tena caminhou em direção ao grupo de pais novamente, e Hélios encontrou a garotinha novamente. Ele arrogantemente exibiu seu sorvete para ela, o que a fez franzir a testa. Mãe, eu também quero sorvete, disse Gavin para sua mãe. Até mais, querida. Suspirou Ellen em sinal de rendição. Nem preciso dizer que foi uma primeira viagem de campo proveitosa. Capítulo 144. Era madrugada, a lua cheia brilhava intensamente no céu e as ruas estavam vazias. As luzes do Museu Metropolitano de Arte estavam fracamente iluminadas em apenas alguns pontos, como nas pinturas e estátuas. Um homem estava parado em frente a uma certa pintura. Ele usava um smoking preto, seus olhos violetas eram claros para ver no meio da escuridão, e ele não se moveu, apenas olhando para a pintura à sua frente. Esse homem era, claro, Plutão, e essa pintura chamou sua atenção. Era uma pintura feita por Leonardo da Vinci, provavelmente a única assinada por ele. LV Eterni. Era a placa no canto da pintura. Era a pintura de 11 indivíduos, cada um com suas próprias roupas e estilo de desenho. Um homem de pele negra teve sua figura desenhada de forma realista, enquanto o outro, que parecia uma criança, foi desenhado como uma caricatura e outro. Um homem com olhos violeta foi desenhado o mais obscuro possível. Provavelmente foi uma de suas melhores obras. Os estudiosos a elogiaram pelo estilo um tanto incomum na época em que foi pintada. O senhor está invadindo propriedade pública, Sr. Smith. Uma voz falou atrás de Plutão, mas ele não se virou, mantendo o olhar fixo na pintura. Você também, disse Plutão calmamente, colocando as mãos no bolso. A voz então caminhou em direção a Plutão, ficando ao lado dele e também observando a pintura com ele. Estou curioso para saber por que você está aqui, disse o homem. Era um homem negro com um tapa-olho, segurando algum tipo de arquivo. O que você acha? Plutão perguntou de volta. Nostalgia, diz o pirata. Ele apontou para a pintura do homem de olhos violeta. É você, certo? Parabéns, diretor. Você respondeu com sucesso a uma pergunta de 500 anos, disse Plutão sarcasticamente. Quer algo como recompensa? Só uma coisa, senhor, disse o pirata. Respostas. Plutão cantarolou. Fale o que pensa. O pirata assentiu. Pegou uma cadeira próxima e a colocou na frente de Plutão. Primeiro deixou cair uma lima. 1995, disse ele. Danvers foi interceptada por uma força desconhecida enquanto lutava contra uma armada alienígena fora da atmosfera da Terra. Foi você? Interessante. Plutão cantarolou. O pirata ergueu a sobrancelha e deixou cair outro arquivo. Em 2001, muitas pessoas foram salvas ao pular da torre, e testemunhas afirmam que estavam sendo arrastadas por um anjo para salvá-las. Sem mencionar que o segundo avião que estava prestes a atingir a segunda torre agiu de forma estranha e pousou no JFK. Foi você? Que tragédia, suspirou Plutão. Tenho certeza de que você viu, diretor. O pirata deixou cair outro arquivo. 1915, refugiados armênios falam sobre seres divinos que os salvaram no meio do deserto da Síria. 1916, pessoas testemunharam uma figura, uma deusa da guerra, lutando em meio às trincheiras. 1519, a pintura dos Eterni à nossa frente retrata um grupo de pessoas extraordinárias que viveram por milhares de anos. Sabemos disso por meio de um diário secreto do próprio Da Vinci. 1090, os bizantinos mantiveram um registro de 2 imortais que serviram ao imperador Aleixo Comneno até sua morte. 965, há contos locais sobre uma batalha divina no rio perto de Tonsberg, envolvendo homens e mulheres imortais. 465, os contos de Camelot, contados a visitantes estrangeiros imortais, que eventualmente levaram à queda do reino. 480 a.C., os eventos da Guerra Persa-Grega, que retratam o espartano matando muitos persas para manter a linha, permitindo que os outros soldados recuassem. Eu poderia continuar, Sr. Smith. Qual o sentido de mostrar tudo isso, diretor? Questionou Plutão, erguendo a sobrancelha. O que é você, Sr. Smith? Perguntou o pirata. Eu? Plutão riu baixinho. O que você acha? O que eu sou para você? Um imortal, disse o diretor. Você viveu a história, testemunhou tudo. Plutão cantarolava enquanto caminhava em direção à pintura. Tocou A, na parte onde estava assinada. Leonardo era um bom homem, sabia? Assim que viu suas armas serem usadas em guerras, ele escapou daquela vida e voltou a pintar. Plutão tocou a pintura uma última vez e se virou, encarando o pirata. As luzes da pintura iluminaram seu rosto enquanto ele sorria. Já vimos de tudo, diretor. O bom, o mal, o feio. Tudo. O pirata assentiu. Sr. Smith, meu nome é Nick Fury e sou o diretor da SHIELD. Mas o senhor parece já saber disso. Por que você veio, diretor? Plutão questionou mais uma vez. Desta vez é sério, sem mentiras. Eu conseguia ouvir várias batidas de coração ao meu redor, conseguia sentir o cheiro forte da ansiedade, conseguia ver a pintura abstrata do medo ao nosso redor. Perdoe-me, Sr. Smith, isso é só precaução, disse Fury com desdém. Mas agora estou aqui para falar com você sobre a iniciativa dos Vingadores. Plutão balançou a cabeça em recusa enquanto ria. Eu recuso, diretor. Eu ainda nem te contei o que é. Você está montando uma equipe de aberrações, certo? Para lutar suas batalhas, afirmou Plutão calmamente, sentindo a ansiedade percorrendo Fury. Você está se perguntando se há espiões na SHIELD. Bem, não só os meus, veja bem. Fury franziu a testa. O que o senhor quer dizer, Sr. Smith? Não é da minha conta, cantarolou Plutão enquanto olhava ao redor, vendo outras pinturas.
Mais uma vez, eu me recuso. Por quê? Você ajudou a humanidade em tempos desastrosos. Por que parar agora? Diretor, como eu disse, já vimos de tudo, continuou Plutão. Mas também estamos cansados de tudo. Fury apenas franziu a testa diante da resposta. Plutão continuou. Por milhares de anos nós ajudamos vocês humanos. De inúmeras guerras que vocês mesmos iniciaram, de ameaças sobrenaturais que talvez desconheçam, de conflitos internos que nós mesmos criamos. Vocês não acham que merecemos uma trégua? A guerra contra o terror nunca vai acabar, Sr. Smith, afirmou Fury. Verdade, Plutão cantarolou. Mas eu vi um irmão meu chorar ao ver a bomba atômica ser lançada, a tecnologia que ele ensinou a todos vocês, usada para fins maliciosos. Eu vi outro irmão meu desmoronar por dentro enquanto genocídios se sucediam. Eu vi minha irmã ficar decepcionada ao ver sua cultura, sua história, ser destruída por suas próprias mãos em prol de lucros de curto prazo, e nesse ponto, quase todos nós desistimos de você. E você, Sr. Smith, desistiu da gente? Fury questionou calmamente. Plutão ficou em silêncio diante da pergunta. Então, desviou o assunto da conversa. Você não pode fazer nada para me convencer, diretor. Não farei parte do seu espetáculo circense. Sou pai. Não vou perder meu tempo brincando de super-herói com você. Sr. Smith, pare, disse Plutão. Ele jogou um celular Nokia para Fury. Eu vou me comprometer. Só me ligue, e somente se você sentir que não tem mais esperança de lutar contra um inimigo. Mas se ouvir você me espionando, se ouvir você tentando revistar meus irmãos e irmãs, se ouvir você tentando fazer qualquer coisa com meu filho e seus amigos, não hesitarei em aniquilar toda a SHIELD, diretor. Fury franziu a testa novamente, pegando lentamente sua pistola no coldre. Os olhos de Plutão ficaram dourados, e a Hydra apareceu de repente atrás dele, fazendo com que todos os esquadrões da SHIELD apontassem suas armas para a Hydra. Você entendeu, diretor? Plutão questionou calmamente. Fury apertou a pistola com força e falou com a maior calma possível. Entendemos, Sr. Smith. Ótimo. Plutão sorriu. Como símbolo da nossa parceria, diretor, vou lhe dar a resposta de um enigma. Plutão acariciou a cabeça da Hydra na frente de Fury. Quando você corta uma cabeça e inúmeras outras crescem, declarou Plutão. O que eu sou? Fury franziu a testa, pois sentiu que algo estava acontecendo. Plutão se virou para Fury e sorriu. De repente cortou a cabeça da Hydra, só que do toco. Inúmeras cabeças cresceram novamente. Uma Hydra. Assim que ele disse isso, Plutão e Hydra desapareceram rapidamente da cena, sem deixar nenhum rastro. Fury correu em direção ao local onde Plutão estivera. Olhou ao redor, tentando encontrar vestígios. O que devemos fazer, diretor? Questionou uma voz dentro de seu dispositivo de comunicação. Fury respirou fundo. Mude a prioridade da missão. Eterni para a mais baixa. Retire todos os agentes que estiverem tentando se infiltrar na Smith Enterprises e fique longe da vista de Jonathan e Angelina Smith. Senhor? O oficial ficou um pouco surpreso. Estamos recuando, soldado, disse Fury, enquanto seus olhos brilhavam dourados por um breve segundo. E faça o que eu digo. Capítulo 145. Plutão estava parado do lado de fora da escola de Hélios, encostado no carro dele, esperando o garoto sair. Ele estava em uma ligação telefônica com alguém, falando com o celular BlackBerry que ele tinha. Senhorita Hanson, acredito que lhe ofereci um emprego em 99 e você recusou, e em vez disso trabalhou com o Sr. Killian. Então por que entrou em contato comigo agora? Plutão falou calmamente, observando o portão da escola primária. Sinto muito, Sr. Smith. Eu sei, mas eu era um idiota naquela época. Killian, ele é louco. Ele parecia o Damer quando o conheci em 99, senhorita. Claro que ele é louco. Plutão bufou. Então, o que você quer de mim? Eu só estou pedindo que me ajude, Sr. Smith, disse Hanson, desesperado. Minha pesquisa, ela foi contaminada pelo Killian. Ele a usou para fins terroristas. Plutão cantarolou. Bem, sua pesquisa é muito valiosa para nós, senhorita Hanson. Ser capaz de regenerar membros é um grande avanço no mundo da medicina, sem mencionar a possibilidade de curar o câncer usando sua pesquisa. Eu sei, mas o Killian usou isso como arma. Ele quer ser uma tocha humana, pelo amor de Deus. Por favor, eu prometo, você pode cortar meu salário por alguns anos e eu ainda trabalharia para você, mas por favor, me ajude a sair dessa enrascada. Plutão suspirou. Eu não sou aquela mesquinha senhorita Hanson. Tudo o que preciso é lealdade à empresa. Então serei leal. Muito bem, cantarolou Plutão. Vou mandar meus homens buscar você. Por favor, usem homens armados, Killian tem um monte de guarda-costas. Farei isso, disse Plutão. Te vejo na semana que vem às 7 da manhã, senhorita Hanson. Plutão desligou o telefone quando as crianças começaram a sair da escola e no meio da multidão, ele pôde ver seu filho, procurando por ele. Hélios olhou ao redor do estacionamento e finalmente viu seu pai parado ao lado do carro, sorrindo para ele. Ele sorriu de volta, bastante animado, e correu em sua direção. Oi, amigo. Plutão o abraçou enquanto Hélios se jogava nele. Como foi seu dia? Normal. Hélios riu enquanto soltava o abraço. Vamos comprar sorvete, disse Plutão enquanto abria a porta para Hélios. Eu quero chocolate. Eu prefiro baunilha, mas claro. Plutão riu baixinho enquanto os dois entravam no carro. Plutão ligou o carro e saiu da escola em disparada. Pai? Hélios disse timidamente. Sim? A professora nos deu um projeto, murmurou Hélio. Ela disse que precisamos fazer algum tipo de arte para ser exibida na reunião de pais e professores do ano que vem. Ok, o que você quer fazer, amigo? Bem, eu não sei, disse Hélio, olhando pela janela. Mas, era para ser um projeto em grupo. Um projeto em grupo? Plutão ergueu a sobrancelha. Bem, quem é seu parceiro então? Alguém que eu conheço? Foi forçado. Eu não quero ficar com ela. Hélios murmurou insatisfeito. Hélios, o que eu te disse sobre socialização?
Que bom que o professor escolheu isso para você, senão você não vai ficar com ninguém. Qualquer um está bem, mas eu não quero ficar com ela. Hélios resmungou enquanto cruzava os braços. Quem? Plutão questionou confuso. Geni. Plutão bufou. Você a odeia, mas a chamou assim? Todo mundo a chama assim. Hélios choramingou. É mesmo? Plutão riu baixinho, fazendo Hélio gemer alto. Tá bom. Eu estava brincando. Eu a odeio, disse Hélio, cruzando os braços em desgosto. Ela é tão irritante. Bem, Hélios, você não pode odiar as pessoas simplesmente porque elas têm uma opinião diferente. E você e o tio Icariz? Plutão tossiu, envergonhado. Bem, isso é diferente. O que há de diferente nisso? Que ele é um homem em vez de uma mulher. Não, isso não tem nada a ver. Plutão bufou. Escute, Hélio, ódio é um termo forte. Você deveria enxergar além desses seus óculos tendenciosos e entender por que ele ou ela agiu assim em primeiro lugar. Como a Geni, por exemplo. Por que você a odeia? O que são óculos enviesados? Hélios questionou confuso. Plutão suspirou. O que eu quero dizer é que você deveria esquecer por que a odeia por um tempo e pensar por que ela agiu daquele jeito. Certo, Hélio, por que você a odeia? Bem, murmurou Hélio. Ela é irritante. Isso não é motivo. Plutão riu. Ela disse que a Era do Gelo é melhor que Shurek. Ok, isso é heresia. Plutão murmurou. Certo? Bem, só por isso, você não pode odiá-la, Hélio disse Plutão. Talvez ela só queira conversar com você, já que você tem o mesmo interesse que ela por assistir filmes. Por quê? Ela é popular? Questionou Hélios. Ela tem muitos amigos que a seguem. Bem, ela deve ver que você está sozinho e quer ser sua amiga. Eu não preciso de amigos, resmungou Hélio. Eu tenho você e a mamãe. Plutão sorriu enquanto suspirava. Ele bagunçou o cabelo de Hélio. Não vamos ficar com você para sempre, Hélio. Chegará o momento em que mamãe e papai precisarão ir embora. Por quê? Plutão apenas sorriu tristemente novamente enquanto parava em frente a uma sorveteria. Ok, vamos lá, vamos comprar um sorvete. E aquele fim de semana, um carro de polícia parou em frente à casa de Plutão. Plutão saiu da casa com Hélio segurando seu braço e caminhou em direção à rua. A porta do carro da polícia se abriu, revelando um policial e uma garotinha loira. Capitã Stacy. Plutão assentiu. Senhor Smith, George assentiu de volta. Sabe, eu nunca pensei que levaria minha filha para a casa de um menino. Eles ainda são crianças, George. Plutão revirou os olhos. Mas ainda assim, George olhou para Hélios por um segundo, o que o deixou um pouco tenso. Se eu pudesse, teria me recusado a mandá-la para cá, mas infelizmente ele insistiu. Não seja tão dramático. Se você tivesse uma filha, você saberia como é. Bem, talvez eu conheça esse sentimento. Plutão disse enquanto olhava para Hélios, fazendo caretas estranhas para Genven, às quais ela reagiu. De qualquer forma, George suspirou ao ver a interação das crianças. Eu não sabia que você morava perto da gente. Moramos em Forest Hills. Isso é bom, talvez Hélios possa fazer uma visita. Espero que não, George murmurou enquanto se ajoelhava diante da filha. Ele a beijou na testa. Te pego às 8, ok? Seja gentil. Ok, pai. George então partiu logo em seguida trabalhando novamente. Hélios, você poderia, por favor, acompanhar seu amigo até minha sala de pintura? Pai, você é o dono da casa, disse Plutão. Você deveria acompanhar seu convidado. Tudo bem, resmungou Hélios. Vamos, Geni. Genven então seguiu timidamente Hélios até a casa, de um lado para o outro. Ei, seja legal. Plutão disse para Hélio. Capítulo 146. Hélios e Genven estão agora sentados frente a frente, encarando os olhos azuis um do outro com bastante seriedade. Ambos cruzaram os braços e ao redor deles, uma confusão de papéis. Eles estavam fazendo um concurso de encarar, e quem ganhasse escolheria o tema do projeto. Até agora não há um vencedor claro, e já se passaram quase 5 minutos. Genven estreitou os olhos enquanto tentava mantê-los abertos, mas então Hélios soprou vento em seu rosto, fazendo-o a perder a batalha. Ei, isso é trapaça, choramingou Genven. Não há nenhuma regra contra fazer isso. Hélios mostrou a língua zombando de Genven. Você é tão malvada. Genven bufou. Ok, eu escolho, disse Hélios animadamente. Mas eu quero escolher. Genven choraminga enquanto soluça, começando a chorar. Hélios arregalou os olhos por um segundo, entrando em pânico ao ver lágrimas começando a sair dos olhos de Genven. Genven começou a enxugar as lágrimas continuamente enquanto soluçava, sem se mover um centímetro. Ei, Geni, por que você está chorando? Questionou Hélios preocupado, principalmente com as consequências. Porque Theo é um malvado. Genven continuou a chorar. Tetá. Hélios começou a ceder, temendo a ira do policial. Você escolhe, não chore. A expressão de Genven começou a se iluminar instantaneamente, levantando-se enquanto enxugava as últimas lágrimas. Sim, eu escolho, exclamou ela. Hélios estava obviamente pasmo, aquela garota na frente dele mudava de humor facilmente. 1 minuto antes, ela estava chorando, e agora? Ela estava pulando de comemoração. Hélios sabia agora que aquela garota na frente dele era perigosa. Ele ouviu de sua irmã Cleo, que o visitou uma vez no ano passado, que esse tipo de garota existe, e que ele deveria ter cuidado perto delas. Então vamos fazer pinguins. Genven exclamou, tirando Hélios de seu devaneio. O quê? Mas você disse que pinguins são chatos, afirmou Hélios. Bem, eu estava mentindo. Genven age timidamente na frente de Hélios, perigosa mesmo. Hélios suspirou. Então o que devemos fazer? Vamos pintar, disse Genven, apontando para o kit de pintura que fica no canto da sala. Ok, murmurou Hélios, decepcionado. Mas não podemos usar isso. É do meu pai. O meu está aqui, disse ele enquanto caminhava para o outro canto da sala, cheia de desenhos infantis. Você tem o seu próprio? Legal, disse Genven com admiração. Hélios apenas cantarolou enquanto pegava uma tela em branco. Então vamos desenhar um pinguim. Genven de repente pareceu magoada. Você não gostou?
O que? Você parece estar brava comigo por ter escolhido pinguins. Gavin começou a soluçar novamente. O quê? Não. Helios exclamou em pânico. Ele não. Eu gosto. Sim, eu gosto. O humor dela muda muito rápido mais uma vez. Ok. Se você gostar, vamos desenhar 2 pinguins. Se claro. Gavin rapidamente pegou um lápis e, para começar, fez um desenho horrível de 2 pinguins na tela. Está bom? Essa é uma pergunta capciosa, pensou Helios seriamente, tentando analisar a situação o máximo que um menino de 6 anos conseguia. É sim? Você parece estar mentindo. Gavin fingiu estar magoada novamente. Ele não. Eu não. Helios disse em defesa. Então vamos sortear um ovo entre eles. Gavin mudou novamente, desenhando um ovo entre os pinguins mal desenhados. Helios engoliu em seco ao ver a excitação de Gavin. Esta criatura na frente dele, perigosa mesmo. Enquanto isso, Plutão e Tena estavam na sala de TV. Plutão havia instalado uma câmera secreta dentro da sala de pintura, e ambos estavam sentados no sofá, com pipoca nas mãos. Eu adoro ser mãe se for assim o tempo todo, disse Tena brincando. Você quer dizer ver nosso filho sendo enganado por uma garotinha? Ah, sim, eu adoro isso, disse Plutão também brincando. Olha essa cara, Tena riu baixinho. A sensação de pavor quando Gavin começou a chorar. Não tem preço. Quase compensa ter que lidar com o choro dele quando ele era bebê. E suas explosões de poder. Plutão riu baixinho. A quantidade de tempo que tenho para consertar a mesa de jantar por causa dele é honestamente impressionante. Falando em poderes, quando você acha que devemos começar a treiná-lo? Quando Thor e Loki recomeçaram? 10? 11? Pensou Plutão. Que tal quando ele tinha 10 anos? Deve ser o suficiente. Todo verão, certo? Na mansão? Sim, cantarolou Plutão. Podemos treiná-lo lá com tudo. Plutão então observou enquanto Gavin brincava com Hélio com suas palavras novamente, fazendo fazer o que ela queria. Você é uma má influência para ele. Tena suspirou. O que eu fiz? Plutão fingiu estar ofendido. Música, arte, filmes, afirmou Tena. Ele é antissocial por sua causa. Sim, culpe os filmes e os videogames. Plutão revirou os olhos. Ele é exatamente assim, querida. Sempre foi quieto perto de outras pessoas que não são da família, desde que era um bebê. Você acha que ele vai ficar assim o tempo todo? Plutão deu de ombros. Provavelmente não. Espero que aquela garotinha consiga, de alguma forma, deixá-lo mais relaxado. Eu também espero. Tena murmurou. Bem, precisamos agradecer a George e Ellen depois disso, principalmente a Ellen. George está um pouco tenso em relação à garota. Capítulo 147. Plutão e um policial estão agora diante de uma pintura bastante peculiar. Era uma pintura de 2 pinguins com um ovo no meio. Os pinguins não são preto e branco, porém, era mais uma representação abstrata de pinguins, pois eram coloridos. O que você acha? Hélio suspirou na frente do pai, sem saber o que estava pensando. Bem, garoto, George falou de repente. Eu pessoalmente acho que parece único. O que isso quer dizer, pai? Gavin questionou curiosamente. Ele disse que é ruim, disse Helios com um olhar inexpressivo. Não, querida, eu não disse que está feio, murmurou George. É único. Na minha opinião está bom. Plutão deu de ombros. Achei que você ia usar aquele look preto e branco sem graça. Parece que te julguei mal. Você gostou? Helios ficou surpreso. Eu disse que funcionava, exclamou Gavin. É melhor ser colorido. Helios mostrou a língua para Gavin, e ela respondeu com a própria língua para fora da boca. Ei, Tel. Tena chamou de repente, fazendo Plutão e Helios se virarem. É a nossa vez, vamos. Helios engoliu em seco, nervoso, e caminhou até sua mãe, deixando seu pai sozinho com Stacy. Tena estava agora sentada em frente a um professor com Helios sentado ao lado dela, bastante nervoso com o evento. Então, Tel, a professora sorriu enquanto colocava um papel na mesa, deixando Helios cada vez mais nervoso. Acabei de ver seu projeto de arte lá fora. É certamente único. É tudo culpa da Geni, murmurou Helios. A professora riu baixinho. Tenho certeza que sim. Então se virou para a senhora Smith, que sorriu ao vê-la, e mostrou os papéis. Devo dizer que a senhora Smith é o aluno mais inteligente que já ensinei. A maneira como ele faz as coisas simplesmente parecia natural para ele, especialmente com arte. Muitas vezes ele fica sentado no canto desenhando a sala de aula por horas. Isso não parece bom. Tena franziu a testa enquanto olhava para Helios, que engoliu em seco. Sim, Tel, você precisa ser mais ativo com seus colegas. Você não pode simplesmente ignorá-los, disse o professor com um sorriso. Tel, já falamos sobre isso. Tena suspirou. Eu só não gosto de falar com eles. Helios murmurou culpado. Por quê? Isso me deixa desconfortável. Tena ergueu uma sobrancelha enquanto olhava para o professor e também assentiu. De qualquer forma, senhora Smith, vamos em frente, disse ela, trocando os papéis imediatamente. Por causa da inteligência brilhante que Tel demonstrou até agora, acredito que ele poderia pular algumas séries para avançar rapidamente nos estudos. Acho desnecessário, Tena sorriu. Eu coloco na escola não para ensinar coisas formais como matemática e ciências, porque temos bastante disso em casa, mas o que precisamos é que ele simplesmente, seja uma criança, deixe-o explorar a si mesmo, descobrir o que quer fazer e desenvolver suas habilidades sociais. Pular de ano não vai lhe fazer bem. A professora ficou bastante surpresa e olhou para Helios, que de alguma forma tinha um sorriso presunçoso no rosto. O problema é que a senhora Smith, continuou a professora. Ele se destaca em todas as matérias, o que desanima as outras crianças. Tena ergueu a sobrancelha, confusa. Não entendi a parte em que esse é o problema do meu filho. Existe algum tipo de prática nesta escola que envolva comparar o desempenho das crianças? Garanto que não há nada parecido, senhora Smith, disse a professora, soando frio.
Só estou dizendo que é uma oportunidade perdida para ele não prosseguir com os estudos mais rápido. Bem, vamos perguntar ao Theo sobre isso, certo? Tena sorriu. O que você acha, Helios? Quer pular algumas séries? Se eu pular de ano, tenho que ficar na mesma sala que aqueles alunos fedorentos do 6º ano? Ele questionou. Sim, disse Tena com uma expressão impassível. Então não respondeu Helios, também com uma expressão impassível. A professora ficou perplexa, uma dupla de mãe e filho que se parecem em termos de atuação, que raridade. Tena e Helios saíram da sala de aula, caminhando em direção a Plutão, que ainda conversava com George. Helios viu Genven abraçada ao quadro deles, parada ao lado do pai, olhando ao redor sem rumo. Assim que viu Helios, ela sorriu, mas não disse nada. Tudo pronto? Plutão questionou quando ambos chegaram. A professora mandou ele pular algumas séries, disse Tena enquanto acariciava a cabeça de Hélio. Eu me recuso. Ótimo. Plutão assentiu em concordância. Ele então veio até eles, perguntando por Genven. Genven, vem aqui, agora é a nossa vez, ela disse, fazendo Genven concordar. Genven se virou para Helios e acenou com a mão, ainda segurando a pintura. Tchau, tchau. Helios respondeu, também acenando um pouco com a mão, e Genven foi embora com sua mãe. Certo, George, é sempre um prazer conhecê-lo, disse Plutão enquanto apertava a mão do policial. É sempre um prazer conhecê-lo também, John. Certo, vejo você por aí, capitão. Plutão disse enquanto a família se afastava do policial, com a intenção de deixar a escola. Você tem boas notas, amigo? Plutão questionou Hélio enquanto levantava até a cabeça, fazendo sentar no ombro de Plutão. Hélios deu uma risadinha. Claro. Plutão segurou a mão de Tena enquanto a família saía da escola. Então vamos tomar sorvete. Capítulo 148. Estava tudo uma bagunça. Era para ser uma viagem normal de carro para Tandy Boven com seu pai, mas ela não poderia estar tão errada. Ela tinha apenas 9 anos na época, mas testemunhou seu próprio pai se afogando, incapaz de fazer qualquer coisa enquanto seus carros afundavam no mar. Quando ela acordou, viu um garoto encapuzado ao seu lado, desmaiado, provavelmente pelo mesmo motivo que Tandy Boven. Ela não sabia o que fazer, estava confusa, então fugiu do garoto e tentou encontrar o caminho de casa. Tandy vagou pelas ruas de Nova Orleans e roubou o celular de um homem do bolso dele para ligar para a casa dele e conseguiu. Ela finalmente foi para casa e contou a notícia para sua mãe, o que a deixou sem palavras e com o coração partido. Daquele momento em diante, tudo foi ladeira abaixo, mas notícias atrás de más notícias, cartas de despejo, sua mãe chorando. O único conforto que ela tinha era o moletom que ela pegou daquele garoto que a salvou. Até que um dia, homens de terno bateram à porta de suas casas, parecendo irritados enquanto batiam. Sua mãe disse para ela se esconder, mas ela estava com muito medo, pois as pessoas já tinham derrubado a porta, invadindo sem serem convidadas. Ei, o que vocês estão fazendo? Gritou a mãe tentando impedir os homens de entrarem. Afaste-se, moça, estamos aqui por causa da suspeita de que Nathan Boven esteja sabotando a plataforma Rochon. Sugiro que fique longe enquanto revistamos sua casa. Isso é invasão de propriedade, gritou sua mãe, mas de repente, um homem grande lhe deu um soco no rosto, derrubando-a. Mãe. Tandy gritou, correndo em direção à mãe. Os homens continuaram a vasculhar a casa, tentando encontrar documentos relacionados a Rochon Corp ou a Nathan Boven. Sua mãe correu rapidamente em direção a uma mesa e pegou um comprimido que estava sobre ela. Ela ficou sobrecarregada e estressada ao ver sua casa, destruída daquele jeito. Depois de alguns minutos, o homem literalmente destruiu a casa, tentando encontrar algo em cada canto do cômodo. Mas nada, eles só encontraram alguns arquivos, só isso. Um homem correu rapidamente em direção à mãe e agarrou seu pescoço, fazendo Tandy chorar ainda mais alto. Onde está? Ele gritou. Você tem noção do que seu marido fez? Eu não sei. Não sei do que você está falando, disse a mãe em pânico. Mentiras, rugiu o homem. Ele olhou para Tandy e soltou a mãe, caminhando em sua direção. Não, por favor, não, gritou a mãe enquanto tentava respirar no chão. O homem então agarrou Tandy com força e de repente sacou uma arma, apontando-a para a garota. Onde está? Eu não sei, soluçou a mãe enquanto Tandy também chorava. Por favor, Tandy não. Mãe, Tandy gritou. Quieto, sibilou o homem enquanto apontava a arma para a cabeça de Tandy. Juro por Deus, atiro se você não avisar. Por favor. A mãe soluçava repetidamente, agarrando-se a qualquer esperança que lhe restasse. Mas então inúmeras luzes começaram a aparecer do lado de fora da janela. Os homens franziram a testa, e o homem que mantinha Tandy refém apontou para a janela para os outros homens, pedindo que verificassem. Os homens então caminharam lentamente em direção à janela, com as pistolas nas mãos enquanto a engatilhavam, preparando-se para uma briga. De repente uma espada de luz atravessou a janela, errando por pouco um dos homens que estava verificando a janela, e se cravou na parede, deixando os outros em alerta. O que foi isso? Questionou o líder. Eu não sei. O homem que quase foi atingido engoliu em seco. Então, as luzes lá fora ficaram mais brilhantes. Os homens apontaram suas pistolas para o objeto e começaram a atirar. A mãe e Tandy ficaram morrendo de medo ao ouvir os tiros, principalmente a mãe que chorava de desespero. Como se retaliassem, inúmeras espadas de luz foram lançadas em direção aos homens, matando quase todos eles instantaneamente, com o resto das espadas cravadas na parede, deixando a parede cheia de espadas e o quarto intensamente iluminado. Que diabos? O líder que estava agarrando Tandy a soltou de repente ao ver o massacre que se desenrolava à sua frente. Ele apontou a arma na direção das luzes, morrendo de medo. Tandy correu em direção à mãe, que imediatamente abraçou, chorando de medo. O líder engoliu em seco enquanto tentava se aproximar da janela, abrigando-se ao lado dela.
Queria ver quem fizera aquilo, mas assim que espiou, uma espada de luz apareceu novamente, roçando levemente sua bochecha. O homem agora estava com medo. O caçador agora era caça por uma força desconhecida. Ele se escondeu ao lado do muro, temendo perder a vida caso tentasse roubar. Mas então, uma espada de luz repentinamente atravessou a parede que o homem usava como proteção, quase o atingindo. O homem recuou com medo de perder a vida, enquanto apontava a arma para a parede e atirava freneticamente. Enquanto ele atirava na parede, alguém a chutou bruscamente e isso a fez cair, revelando uma mulher com olhos brilhantes, segurando uma espada e com uma expressão furiosa. Quem é você? Gritou o homem assustado. O homem ainda atirava, mas o tiro ricocheteou na pele da mulher. A mulher não falou nada e em vez disso, ela se aproximou do homem lentamente. Uma sensação de pavor tomou conta da cabeça do homem, e ele se urinou. A mulher então mudou repentinamente o ritmo e correu em direção ao homem, cravando uma pequena adaga leve em seu coração. Pedaço de merda, a mulher xingou, puxando a adaga do coração do homem, deixando-o para morrer. A mulher então se virou para a dupla mãe e filha, que estavam apavoradas. O rosto da mulher então se iluminou figurativamente, um sorriso caloroso subitamente a envolveu, e ela estendeu a mão para as duas. Olá, sou Jane, disse ela com a voz de uma santa. Estou aqui para ajudar você. A mãe engoliu em seco de medo. O massacre à sua frente não era brincadeira, mas essa mulher deu de ombros como se não fosse nada, sorrindo calorosamente para eles. Mas a mãe sentiu que podia confiar nela. A aura exemplar da mulher à sua frente era hipnotizante, como se ela estivesse falando com um anel. A mãe de repente sentiu que Tandy a soltou do abraço e se aproximou de Jane. Tandy, a mãe gritou em pânico, mas então, quando Tandy se aproximou de Jane, sua mão brilhou intensamente, como aquelas espadas de luz pregadas na parede. O sorriso de Jane se iluminou ao ver aquilo. Ela tocou a mão e a luz se iluminou. Viu? Não foi tão ruim. Vê você como eu. Quando o carro aconteceu. Eu fiz isso. Ela soluçou. SHHH, está tudo bem. Jane murmurou enquanto acariciava a cabeça de Tandy. Jane se virou para a mãe, que ficou surpresa com a cena. Senhora Boven, não temos tempo, a polícia pode aparecer a qualquer momento, ou pior, a Shield. Quem é você? A mãe gaguejou. Eu lhe disse, Senhora Boven, disse Jane com um sorriso. Estou aqui para salvá-la. Capítulo 149. Plutão caminhava pelo cassino de Las Vegas enquanto as pessoas o observavam com curiosidade. Ele segurava um troféu de vidro transparente, e atrás dele estava um homem negro com uniforme militar, o Coronel Rhodes. Senhor Smith, eu dou conta dele, só me dê o troféu, disse Rhodes rapidamente, tentando arrancar o troféu de Plutão. Sou amigo dele desde a faculdade, sei como ele é, o senhor não precisa falar por mim, Senhor Smith. Não, coronel, só preciso falar um pouquinho com Anthony, disse Plutão casualmente enquanto continuava andando. Acho que o garoto precisa aprender a ter respeito e boas maneiras com os colegas. Plutão abriu a porta de um cassino com certa brutalidade, fazendo com que todos o encarassem. Ele continuou a caminhar com Rhodes em direção a uma mesa de jogo, onde um certo homem jogava com muitas pessoas ao seu redor. Ele continuou tocando casualmente enquanto Plutão e Rhodes estavam atrás dele, olhando para ele seriamente. Seu guarda-costas Rap notou a chegada e engoliu em seco. Ele cutucou o próprio homem, Tony Stark, e começou a sussurrar em seu ouvido. Ao ouvir isso, Tony estremeceu um pouco, mas rapidamente manteve a postura. Virou-se e sorriu para Plutão, tirando os óculos de sol respeitosamente. Olá, tio Rodey, o que você está fazendo aqui? Tony tossiu quando um garçom lhe serviu uma taça de champanhe. Plutão ergueu a sobrancelha e cruzou os braços. Eu não vim a Vegas só para você não aceitar sua recompensa, Anthony. Tony suspirou enquanto massageava a cabeça em frente a Plutão. Tio, você sabe que esse tipo de coisa é bem chata. Você raramente vai a uma. Vim aqui por sua causa, Anthony, não por formalidades, disse Plutão com severidade. Ele olhou ao redor, para o murmúrio da multidão, e viu o dono do cassino observando a briga com bastante entusiasmo. Ei, você poderia esvaziar o cassino por 15 minutos? Plutão perguntou ao dono. Senhor Smith, o dono ficou surpreso. Ele não quer ser rude nem nada, mas... Eu pago pelas perdas, você não precisa se preocupar com nada, disse Plutão com uma expressão impassível, fazendo os olhos do dono brilharem. Agora, por favor, limpem a sala. O dono rapidamente esvaziou a sala, deixando apenas Tony, Plutão, Rhodes e Rap. Plutão caminhou em direção à mesa, encostando-se nela enquanto depositava o prêmio. Por que você está fazendo isso? Perguntou Plutão calmamente. Para chamar atenção? Para se divertir. Nossa diversão é basicamente isso. Tony deu de ombros, bebendo champanhe. Agora não é minha culpa que você esteja aqui, tio, eu nunca te disse para vir. Mas eu sempre venho, disse Plutão. Fui à sua formatura, fui às suas festas de aniversário, fui à festa em que você se tornou CEO. Eu não pedi por isso. Verdade, cantarolou Plutão. Mas você sempre reclama de não ter tido uma figura parental enquanto crescia. Ei, não zombe das minhas inseguranças, velho. Não tem graça nenhuma, disse Tony, brincando. E só para constar, a mamãe está bem. O papai é que está meio desconfiado. É só isso? Porque seu pai é um pouco mais inexpressivo. Porque você está sempre bêbado e saindo com mulheres. Fiz isso porque gosto, disse Tony, virando-se para Plutão, também encostado em uma mesa e cruzando os braços. Agora, apague a ideia de substituir meu pai como figura paterna, porque não vai funcionar. Eu não preciso disso, eu não quero isso. Plutão bufou. Você está mentindo. Escute aqui, meu velho, disse Tony enquanto se levantava e caminhava em direção a Plutão. Já fui chamado de Da Vinci do nosso tempo, lindo pra caramba, um gênio da engenharia e da ciência, em muitas capas de revista, e as pessoas me adoram. Não preciso da sua pena. Você não é, disse Plutão calmamente. O que? Você não é o Da Vinci do nosso tempo, disse Plutão. Porque, ao contrário de você, ele percebeu a letalidade de suas invenções. Sério? Você também?
Tony riu divertido, enquanto bebia outra taça de champanhe. É isso que eu faço, tio. É isso que meu pai fazia. Nós fabricamos armas. Como você acha que essas descobertas médicas das indústrias Stark aconteceram? Financiamento militar. Embora não sejamos tão respeitáveis quanto a Smith Medicals, foi por causa das armas que eu fiz que as indústrias Stark se mantiveram até hoje. Ah não, para ser sincero, não me importo se você faz armas. Só quero deixar claro que você não é o Da Vinci dos nossos tempos. Plutão disse casualmente, deixando Tony irritado. Ok, você só está me irritando agora, disse Tony enquanto colocava o copo na mesa. Certo, Happy, rodei, vamos para casa. Ainda não terminei de falar com você, Anthony. Plutão disse, sem seguir Tony enquanto ele tentava sair do lugar. E eu não quero ouvir suas divagações, disse Tony. Anthony, pare, disse Plutão sério. Uma forte pressão emergiu daquelas palavras, fazendo Tony parar no lugar. Ele se virou e encarou Plutão, ainda sentado na mesa. Você vai a outra apresentação amanhã? Afeganistão, disse ele impaciente. Por quê? Você quer me seguir também? Ou está atrapalhando seu tempo de brincar de pai com seu filho? Não, eu não quero te seguir, só quero dizer que você esqueceu seu troféu, disse Plutão enquanto jogava o troféu de vidro para Happy, que mal pegou. Boa sorte, tenho certeza de que será uma viagem reveladora. Tony franziu a testa ao ouvir suas palavras, mas não pensou muito e saiu do cassino, deixando Plutão sozinho no cassino vazio. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.